Então, coloca aí. A gente hoje vai começar, então, uma parte nova, que é a parte de vigas, tá? Então, para poder falar de vigas, eu vou mostrar primeiro aqui, vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint. Na verdade, o que eu fiz? O que eu estou fazendo com as turmas? Né? Eu estou preparando tudo em forma de slide, porque eu não tenho um quadro aqui. E se eu tivesse um quadro aqui também, eu teria que fazer via celular, né, com uma outra câmera, porque essa câmera aqui, ela dá a imagem invertida, né? Essa mão aqui para vocês, qual mão é? A esquerda, não é isso? A mão esquerda. Isso, esquerda. Pois é, então sairia aparecendo tudo ao contrário, né? Na verdade, essa aqui é minha mão direita. Então, na hora que eu fosse escrever, ia aparecer tudo trocado para vocês, não ia aparecer legal. Então, precisava de uma outra câmera que fosse frontal e precisava de um quadro que, infelizmente, eu não tenho. Todo mundo foi pego aqui na... Tá ruim, Alan? Tá começando a dar uma falhada aí. Bom, o que eu posso fazer é tentar entrar pelo WhatsApp. O Wagner, só uma observação. Sim. O professor de cálculo, ele fez uma adaptação e conseguiu virar a câmera do próprio notebook numa posição e pegou lá mais ou menos assim, 1 metro quadrado, assim, não sei se é uma madeira ou uma coisa, que dava para pagar e conseguiu escrever. Depois de dar uma conversada com ele, Carlos Henrique, de cálculo, de repente ele pode te dar uma ajuda aí. Não teve esse problema de ficar de cabeça para baixo com a gente, não. Acabei de assistir a aula dele. Não, cabeça para baixo não, achei que fosse sair ao contrário, entendeu? Invertido. Esquerda para direita, direita para esquerda. Tá, eu não. Ainda, Alan, eu ouvi bem a Carla aqui. Alan? Além do Alan, alguém está ouvindo ruim ainda? Eu, professor. O meu ainda tá... O meu ainda tá, eu acho que é você, porque você sumiu para mim aqui a voz. Os demais estão ok? Ainda tá travando. Quem falou foi o Iago. Sim. Mas a tua voz está sumindo para mim, a da Carla não sumiu. Deixa eu ajeitar meu fone aqui. Tá me escutando agora? Sim, bem. Aqui ficou de boa, hein? Estabilizou tudo. Tá me escutando agora, professor? Sim, tá sim. Um pouco? Bem, tranquilo. Aqui também tá de boa, já parou de travar. Beleza, então vamos tentar então, tá? A gente, dentro da nossa proposta, então, a gente viu lá em ResMat 1, né? Dimensionamento por tração e compressão, cisalhamento e depois torção. Em ResMat 2, a gente falou que falaria sobre flambagem e depois flexão mediante vigas. Então, primeiro a gente vai conhecer os elementos de uma viga, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para poder colocar um slide. E assim que aparecer para vocês, vocês me falam, tá? A ideia é a seguinte, vocês façam o seguinte, à medida que for surgindo algum tipo de dúvida, vocês mantenham o microfone, né, fechado, né, desligado, desativado, e à medida que for surgindo algum tipo de dúvida, posso tentar sim, tá? E à medida que for surgindo algum tipo de dúvida, vocês abrem o microfone e perguntam, porque aí consegue fazer a interação ao vivo, né, na mesma hora, e aí eu paro para responder e pode ser dúvida de algum outro também. Tá? Porque o que vai acontecer? Na hora que eu compartilhar a tela e colocar no modo de slide, eu não consigo mais ver o chat. Então, se vocês colocarem pergunta no chat, eu não vou ver. Então, o ideal seria que vocês abram o microfone, né? Eu estou com uma dúvida. Abre o microfone, faz a pergunta e depois fecha o microfone de novo, ok? O slide aqui ainda não foi compartilhado não, professor. Beleza, está aparecendo já a tela preta? Está aparecendo a tela preta, está a partilhar o ecrã total.
Agora foi, agora foi. Então agora a gente começa a falar sobre isso daí, tá? Dimensionamento de vigas. Então a gente vai falar sobre vigas. O que são vigas? São elementos que normalmente trabalham na horizontal ou em posição inclinada. A gente tem alguns tipos de viga, tá? Primeiro tipo de viga, viga simplesmente apoiada. As vigas podem ser simplesmente apoiadas, né? Com ou sem balanço nas extremidades. O que é um balanço? Um balanço, depois eu vou mostrar para vocês com uma régua que aí facilita, tá? Então, olha só, viga simplesmente apoiada. Essas coisinhas que estão aqui, essas representações que estão aqui, a gente chama de apoios. A gente vai falar de cada um deles. Simplesmente apoiada, porque são vigas que são simplesmente colocadas aqui em cima. Ela não é presa em nenhum desses dois apoios. Ela é simplesmente apoiada. Você lembra a questão da ciclovia? O que aconteceu lá na ciclovia? A ciclovia ela é composta de vigas simplesmente apoiadas. Então, por elas serem simplesmente apoiadas, quando houve o fenômeno da ressaca, que foi uma força de baixo para cima, levantou essa viga e jogou fora. Tem alguém com áudio aberto aí com música, hein? Levantou essa viga e jogou ela para cima. Então, quando foram calculadas, né, as vigas que compõem aquela ciclovia lá da Niemeyer, esqueceram desse detalhe, né, da questão da ressaca. E aí a ressaca, quando bateu aqui por baixo, como se tratava de viga simplesmente apoiada, essa viga subiu e caiu. Tá? Então ela precisava não ser apoio desses tipos que estão aqui. Tá? A gente depois vai falar sobre eles. Balanço. O que é um balanço? Balanço é toda vez que eu tenho uma parte da viga que ultrapassa esses apoios. Exemplo, não é viga, mas é laje em balanço. Vocês certamente já entraram em alguma loja que antes de entrar na loja tem uma laje na cabeça de vocês. E essa laje se projeta para frente, em direção à calçada e não tem nenhum apoio na ponta. Isso a gente chama de balanço, tá? Está ultrapassando o apoio. Então a gente tem aqui uma viga simplesmente apoiada sem balanço nas extremidades, uma viga simplesmente apoiada com balanço nas extremidades. E quando a gente não tem dois apoios, a gente tem apenas um apoio e ela é completamente em balanço, a gente chama essa viga de viga engastada ou viga em balanço. Então, a laje que compõe a marquise, que é aquela estrutura de concreto que a gente conhece, que vai por cima da calçada, é uma laje engastada ou uma laje em balanço. Não quer dizer que necessariamente ela continue para cá e tenha um apoio aqui, tá? Então, a laje em balanço da loja, né, ou do comércio, seja lá do que for, ela pode, de fato, ser uma laje desse tipo que se projeta para o lado de fora, mas ela pode ser só uma laje que é presa aqui na estrutura de concreto que tem na vertical, tá? Então, quando ela for desse tipo, é só encastada ou em balanço. Então, teoricamente, os tipos de vigas são simplesmente apoiada com balanço nas extremidades e viga engastada ou em balanço. E aí, nessa questão, quando a gente falou, né, quando eu digo para vocês, lá das vigas que compõem a ciclovia, na verdade precisava de ter um outro tipo de apoio aqui que combinasse, além, né, de ser simplesmente apoiada, combinasse um engaste. Engaste é quando ela está presa, de verdade. Então, aqui, de verdade, ela não está só apoiada, ela está presa de fato, tá? Então, você não consegue deslocar essa viga, não consegue movimentar. Se você empurrar para cima, ela não vai, se você empurrar para baixo, também ela não vai. É diferente desses outros dois exemplos que tem aqui. Quanto aos apoios. E aí, quanto aos apoios, quando a gente sai daqui, eu vou explicar melhor para vocês numa régua. A gente tem dois tipos de apoio. Um apoio que a gente chama de apoio articulado fixo. E aí, notem que a representação é diferente, tá vendo? Ó? Nesse aqui, ó, eu tenho uma linha grudada no triângulo. Esse é um apoio articulado fixo. O que é o apoio articulado fixo? É um apoio que permite aqui em cima dele um movimento de rotação. Vou fazer com a régua para vocês depois, tá? Então, apoio articulado fixo é que permite um movimento de rotação, mas não permite um deslocamento lateral, tá bom? Então, permite uma rotação, mas não permite um deslocamento lateral. E o apoio articulado, que a gente chama de apoio articulado móvel. Notem que agora eu tenho aqui essa linha afastada do triângulo na hora de fazer a simbologia. Em alguns casos, vocês vão ver uma representação que, ao invés de ser desse jeito, conforme eu estou representando aqui, vai representar com um círculo, tá? Então, se for um círculo aqui, é esse mesmo apoio. Mesmo que a linha esteja encostada no círculo, se colocar um círculo, é como se fosse um rolo
permite que haja um deslocamento aqui lateral, tá? Além de permitir uma rotação aqui, permite um deslocamento lateral. Calma, não fiquem ainda confusos com essa questão, que esses dois apoios aqui vou explicar para vocês direitinho, tá ok? E o outro apoio é o engaste. Então, o engaste ou o balanço é o apoio que faz com que as vigas Perdão, eu fui olhar aqui o zap, que podia ser vocês falando alguma coisa comigo, tá? Bom, então engaste ou balanço é quando a gente tem uma ponta da viga presa e aí ela não permite nenhum movimento de rotação e nem permite o deslizamento nesse apoio. Vamos falar sobre esses dois apoios para vocês entenderem melhor depois, tá? O articulado fixo e o articulado móvel. E os tipos de carga ou tipos de carregamento? A gente vai ter uma carga concentrada, então imagine uma viga na qual você tem uma única carga aqui em cima. Construí uma viga e coloquei um pilar aqui em cima no meio dessa viga. Isso é uma carga concentrada. Tem uma viga aqui e eu penduro alguma coisa aqui nessa viga. É uma carga concentrada. Ou uma carga distribuída. Carga distribuída é quando você tem ela distribuída não necessariamente em toda a extensão da viga, mas pelo menos numa parte da viga. Por exemplo, construí aqui uma viga e coloquei uma parede em cima. A carga está atuando em toda a extensão da viga. Ou coloquei uma parede até esse ponto. Está atuando nesse trecho aqui. As pontes, elas são calculadas como se fossem cargas distribuídas. Por quê? Porque o fluxo de automóveis não fica parado. Ele vai passando, então a carga está se distribuindo ao longo da viga. E segundo, quando há um engarrafamento, você tem uma quantidade muito grande de carros, de ônibus, de veículos, né, parados aqui em cima da viga, que se juntam para formar uma carga distribuída. Então aqui eu tenho uma carga concentrada e uma carga distribuída. Vamos sair para a gente poder explicar melhor na régua essa questão dos apoios, para vocês entenderem melhor, ok? Já voltei ou está compartilhando ainda? Já voltou. Tá, mesmo com as falhas, foi possível entender alguma coisa ou não? Ou ficou difícil? De boa, de boa. Bom. Quem estava tentando falar aí que não pegou, não veio o áudio? Cristiane, ok. Tem alguém que tentou falar, então acho que tem gente também que está com conexão que não está muito legal, tá, gente? Vamos olhar para cá, ó. E aí, se eu tivesse, já ia perguntar quem tem uma régua para me prestar, né? Eu sempre quero pegar o material de vocês, agora eu vou ter que usar o meu. Então, olha só, quando eu estava falando de viga simplesmente apoiada, é quando você pega, né, a viga e vai ser isso aqui, exatamente isso. Ó. Você coloca ela aqui em cima. Libera, Anderson, peraí. Os demais que estavam liberados estão gravando, né? Oliveira? Positivo. Tô gravando aqui. Tá, então aqui, ó, quando a gente fala de simplesmente apoiada, é isso mesmo, ó, é uma viga que vai ser simplesmente apoiada. Hoje, isso está aparecendo bem mais, e aí quem está na construção civil deve já ter percebido isso. Essas estruturas pré-moldadas, várias delas são simplesmente isso aqui, ó. Coloca em cima e o peso vai sustentar e depois vai se construir em cima disso aqui, ó. Então são vigas simplesmente apoiadas. Então, viga simplesmente apoiada sem balanço na extremidade, a viga termina aqui exatamente em cima do apoio, ou, em casa parece que é mais difícil, com balanço nas extremidades, tá? E viga engastada quando ela é presa em uma das extremidades. O que a gente estava falando de apoio articulado móvel e apoio articulado fixo? Olha só, quando a gente tem uma viga, é claro que vocês não vão ver isso acontecer com uma viga, porque se vocês virem, a viga vai cair, vai quebrar, tá? A gente está exagerando aqui para a gente conseguir entender. Então, a gente está dimensionando a viga entendendo que o esforço principal que ela sofre é uma flexão.
Porque quando você coloca uma carga aqui, ó, ela sofre uma deformação em forma de curva. Para que ela sofra essa deformação em forma de curva, olha o que acontece aqui no apoio. Ó. A viga que estava horizontalmente, ó, no apoio, ela passa a ficar ó, inclinada. Tá vendo que ela está subindo aqui? Ó? Ela passa a ficar inclinada. Ó. Então, esse movimento de rotação, ó, aqui está o apoio, aqui está a viga. Tá? Então, quando eu fiz o esforço aqui no centro da viga, olha o que aconteceu em cima do apoio. Ó. A viga girou em cima do apoio. É claro que não é isso tudo, tá, gente? Não é visível olho nu. A gente está dizendo aqui do que acontece, né? A gente fazendo uma representação macroscópica de algo que não é visível olho nu. Então, quando a viga flexiona lá e ela desce, formato de curva, aqui, ó, há uma rotação em cima do apoio. Então, o apoio articulado fixo é aquele que permite, na verdade, o articulado fixo e o articulado móvel, ambos permitem esse movimento de rotação. Agora, o deslocamento em cima desse apoio só se dá no apoio articulado móvel. Por que se dá esse deslocamento? Vou fazer aqui a grosso modo, tá? Essa distância que está aqui entre os meus dedos, entre as minhas mãos, se eu flexionar isso aqui, ó, notem que para eu flexionar, as mãos têm que se aproximar. Não é isso? Ó? Se eu flexiono, as mãos se aproximam. Para que as mãos não se aproximem, que são os apoios, é necessário o quê? Que na hora de flexionar, ó, tem que haver um deslizamento em cima do outro. Porque essa reta, ela certamente ela é menor do que a curva formada na mesma distância. Porque aqui você tem a reta, ó, se eu fizer uma curva, ó, é uma linha que é maior do que essa reta. Então, para que eu consiga ter essa linha maior, eu preciso que o apoio permita que haja um deslocamento aqui em cima. E por isso é chamado de apoio articulado móvel, porque ele permite esse deslocamento. Claro, gente, que não é isso tudo, porque se a viga fizer isso daqui, ela vai cair. Então é algo que é imperceptível, mas que é necessário, porque senão derruba a construção. Há alguns anos, e aí eu não estou garantindo que tenha sido, tá? Mas há alguns anos apareceu uma reportagem de um telhado de um mercado que caiu lá em São Paulo, que estava em construção. E era um vão bastante grande, tá? Um vão bastante grande. E a estrutura do telhado era uma estrutura metálica. O que aconteceu quando mostrou, e eu vi a foto depois do desabamento, né? O que aconteceu que eu vi? As paredes estavam caídas assim para dentro. As paredes caídas assim para dentro, no meu entendimento, significa o quê? Que a viga que estava aqui em cima selou, né? Ou ela fletiu mais do que devia, e fletindo e não tendo esse apoio articulado móvel em uma das extremidades, ela puxou as paredes. E aí, quando ela puxou as paredes, foi mais fácil ainda. Além de perder o telhado, perdeu também todas as paredes, levou as paredes juntas. Então, é sempre necessário, de fato, que a viga tenha pelo menos um apoio articulado móvel que permita esse deslizamento, esse deslocamento aqui. Tá? Se não há esse deslocamento, pode jogar toda a estrutura no chão. Bom, até aí, como parte introdutória de vigas. Como é que foi? Agora, professor, uma... Sim. Aqui. O senhor falou sobre a ponte. Sim. Tem algumas pontes que se movem, é bem pouco, mas se movem. O da ponte, ele é articulado móvel ou é fixo? Todas as estruturas têm que ter pelo menos um móvel, tá? Mas podem ser os dois móveis. Porque aí depende do peso, né? Se você tem um grande peso de sustentação, então ela vai mexer, mas vai mexer muito pouquinho, ela não vai cair do lugar. Entendeu? Entendi. Você não pode ter os dois fixos. Se você tiver os dois fixos, você tem grande chance de jogar as estruturas que estão na vertical no chão. Porque se você tem os dois fixos, se em algum momento houver a flexão, ela vai puxar os dois juntos. E aí derruba. Se você tem pelo menos um móvel, então uma das extremidades não vai ser puxada. Porque quando você faz a flexão, ela desliza, então ela consegue passar por cima do apoio. Tá? Mesmo se a ponte for simplesmente apoiada? Mesmo se ela for simplesmente apoiada. Tá bom? Show. Quando a gente fala, olha só, quando a gente fala de apoio articulado fixo e apoio articulado móvel, se você for pensar em estrutura de concreto, você pode pensar no simples pino de travamento. Tá? Você tem um pilar, você vai apoiar uma viga em cima desse pilar. Em uma das extremidades, você coloca um pino de travamento com um furo na viga e encaixa.
Isso é um apoio articulado fixo, porque ele vai permitir a rotação, mas você não mexe para um lado e para o outro. E na outra você não coloca nada. Aí permite que você vá para um lado e vá para o outro. Quando eu falo daquela questão lá... Beleza, entendi. Sim? Quando eu falo da questão lá da ciclovia, a gente está falando do seguinte, ó. Apoiei aqui. A ressaca veio, deu uma onda muito forte, bateu aqui e jogou para cima. Então, na verdade, se eu virar de frente para vocês, ó, isso aqui era o apoio, só aqui embaixo. O apoio ali, e aí, gente, eu vou dizer para vocês com toda honestidade, eu também não sei se eu pensaria numa ressaca tão forte capaz de levantar aquela estrutura, tá? Então, eu não culpo nem tanto o engenheiro. Mas, assim, o que eu entendo hoje é que aquela estrutura, para ter um apoio articulado, que fosse um apoio articulado móvel, que é necessário, ela deveria ter um formato assim, um gancho aqui em volta. Ó. Isso vocês olhando de frente, tá? Um gancho aqui em volta que segurasse essa pancada de baixo para cima. Aí vem os loucos, né? Falar, não, na verdade eles tinham que dimensionar até prevendo o deslizamento de terra que vai acontecer. Pô, então aí não tem condição. Para botar uma ciclovia ali, então vai ter que pensar num BRT passando lá em cima, né? Aí tem gente que é um pouco exagerada. Nessa questão introdutória aí, como é que foi? Tranquilo? Dúvida? Tranquilo. Não? Tô tranquilo. Beleza. Então vamos... Sim? Você teria um exemplo para o fixo? Sim, o próprio pino é um exemplo de um apoio fixo. Quando você vai fazer, eu não sei se alguém aqui trabalha diretamente ou está no ramo de construção civil. Quando o camarada vai fazer, por exemplo, um telhado na sua casa, tá? Ele vai fazer uma cobertura da varanda da sua casa. Ele coloca uma madeira em pé, em uma das extremidades, coloca a madeira em pé na outra extremidade, e em pelo menos uma delas ele tem que colocar um ponta-leite aqui, né? Um pino, algum tipo de pino, para poder encaixar a madeira de cima que vai entrar na horizontal. Se ele não fizer isso, essa madeira vai poder ter translação para um lado e translação para o outro. Então, nesse caso, esse único pinozinho aqui já faz com que esse apoio seja um apoio articulado fixo. Então, fixo é quando não vai permitir o movimento de deslizamento em cima desse apoio. Tá ok? Qualquer coisa que não permita esse deslizamento é um apoio do tipo fixo. Vou dizer para você um apoio do tipo fixo. A gente tem um apoio do tipo fixo, por exemplo... Eu ia falar na telha, mas a telha não, porque ela só tem encaixe de um lado. Vamos pensar em algo. Se você constrói uma estrutura de concreto que ela tenha, né, algo assim para baixo, tá? Aí eu estou falando que eu estou pensando nas coisas que são pré-moldadas. E aí eu não sei dizer exatamente para você, porque eu não trabalho nessa área de pré-moldado. Mas com certeza já é assim. Então você vai ter em algum momento algo que tem um formato de U assim para baixo, em uma das extremidades da viga, que quando você coloca, ó, ele vai permitir o movimento de rotação em cima da viga, mas ele não permite a translação, ó, o deslizamento, nem para um lado nem para o outro, porque ele tem um batente aqui e um batente aqui. Imagina a telha de barro ou a telha de cimento e areia, essas telhas esmaltadas, ela tem um ganchinho para não descer na madeira, que é a ripa que está ali do telhado. Imagina que ela tivesse um ganchinho do outro lado também, então ela não permite descer e também não permite subir. Então, estruturas desse tipo são estruturas que têm um apoio articulado do tipo fixo. Não permite esse deslizamento em cima do apoio. Entendi. Valeu, professor. Tá ok? Mais? Tá ok. Então, vamos compartilhar de novo para a gente começar a calcular. A gente vai falar agora o que a gente... que, na verdade, a gente precisa. A gente precisa entender que numa viga a gente vai ter nos apoios reações. Porque uma viga vai sustentar, além do seu próprio peso, que a gente não vai utilizar o próprio peso, mas aí futuramente vocês vão saber como se faz, mas em geral uma viga vai sustentar alguma carga que esteja aqui em cima, que eu mostrei para vocês, cargas que podem ser cargas concentradas ou cargas que podem ser cargas distribuídas. Se há uma carga aqui em cima dessa viga e essa viga não vai descer, significa que nos apoios eu tenho reações para cima. Então, para eu poder saber como eu vou calcular essas estruturas de apoio, vamos dizer que seja pilares em cada uma dessas extremidades, eu preciso saber qual é a reação que esse pilar vai ter que fazer em função
das cargas que estão aqui em cima. Que reação que esse pilar vai ter que fazer em função das cargas que estão aqui em cima. Então, a gente diz que aqui nos apoios a gente tem as reações. Então, o primeiro passo de uma viga qual é? Determinar as reações que acontecem nos apoios. Essas reações nos apoios permitem que a gente elabore um diagrama chamado de diagrama de esforços cortantes. O que são esforços cortantes? São esforços que produzem cisalhamento. Lembra o que é cisalhamento? Esforços que têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, aqui, ó. Sim? Que eu tenha que ter 2 apoios fixos? Não, se você botar 2 apoios fixos, você derruba a sua estrutura. Tem que ter pelo menos um móvel. Tá, beleza. Prossegue aí. Tá? Só voltando aqui, ó. Se tiver 2 fixos, o que acontece? Ó? Você concorda comigo que essa reta aqui, ela é menor do que se eu fizer uma curva aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Sim? Então, olha só, se eu fizer uma curva com isso aqui, ó, ela vai ocupar um espaço menor do que eu ocupava antes, não vai? Vai. Vai. Então, se ela ocupa um espaço menor, significa que ela está puxando as estruturas para dentro. Então, se os dois forem fixos, ó, quando ela fizer a curva, puxa as estruturas para dentro e joga tudo no chão. Então, uma tem que permitir o deslizamento. É claro, estou falando de novo, não é isso tudo, tá, gente? Mas uma tem que permitir o deslizamento, que vai ser uma coisa mínima, não é visível a olho nu, de modo que não puxe uma estrutura. Senão a gente vai jogar tudo no chão. Para fazer a curva, a gente diminui o tamanho do vão. Diminuindo o tamanho do vão, ó, estou puxando as estruturas para dentro. Então, um, pelo menos, tem que ser móvel, tá ok? Sim? Ok. Ok. Quem falou aí teve uma voz feminina ao fundo. Quem foi? Bom, então vamos prosseguir, tá? Então, esforços cortantes porque são forças que atuam na mesma direção. Eu estou falando aqui de direção vertical em sentidos opostos. Eu vou ter aqui no apoio 2 reações que vão ser de baixo para cima e aqui de cima uma reação que vai ser de cima para baixo. Então, essas forças aqui são esforços que tendem a querer cortar a viga. Por isso, são esforços cortantes. Então, a partir da determinação das reações nos apoios, a gente vai ver como é que se esboça o diagrama de esforços cortantes, que é um diagrama importante porque é o diagrama que vai indicar qual é o possível ponto da viga onde ocorre o momento máximo. Você lembra o que é momento? Quem lembra o que é momento? Como calcula o momento? Força vezes a distância. Sim, então para a gente poder lembrar, né? O Anderson já falou ali, momento é força vezes a distância. Momento é toda vez que uma força tende a girar ou provoca um movimento de rotação em algum corpo. E aí a gente calcula a força pela distância. Por que eu estou falando em tende a girar? Porque nem sempre vai girar. Se a gente esperar que de fato ocorra um momento que vai girar a viga vai cair no chão, tá? Então, quando a gente falar de momentos na viga, são possibilidades, né, que tendem a fazer essa viga girar. Não que necessariamente ela vai girar, tá? Então, a gente vai mostrar aqui macroscopicamente para a gente poder entender também, ok? E aí, por que é importante saber qual é o momento máximo ao qual a viga está submetida? Porque esse é o valor que a gente utiliza para dimensionar a viga. A gente aqui não vai fazer, né, como é que se dimensiona de concreto armado, por exemplo. Mas vocês já viram, quem pegou a apostila que eu disponibilizei, ela está em construção ainda, tá? Lá no final tem uma escolha de perfis metálicos. Então, a gente vai, ao final da nossa disciplina, saber pegar um catálogo de perfis metálicos e indicar qual o perfil para a viga que a gente está querendo construir. Tá ok? Pessoal, obviamente, de engenharia civil vai aprender a fazer isso aí de concreto armado, tá? Mas já vai sair daqui já sabendo como é que faz a escolha de perfil metálico. Então, a gente vai fazer cálculo da reação nos apoios, tá? Esboçar o diagrama de esforços cortantes, calcular os momentos nos pontos que aparecem na viga e esboçar o diagrama de momentos fletores. Então, todo o nosso esforço a partir de agora vai ser pegar as vigas e ir fazendo exercícios com cargas em algumas posições, né,
viga simplesmente apoiada sem balanço, viga simplesmente apoiada com balanço, e vai ser essa rotina inteira, de a gente determinar quais são as reações nos apoios, esboçar o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momentos fletores. Então vamos lá para o nosso slide, depois a gente volta para cá para mais uma demonstração, ok? Quando aparecer para vocês, por gentileza, me avisem, tá? Abriu o PowerPoint já. Já foi, professor. Ok? Alguém não está vendo? Bem, vamos lá então. Determinação das reações nos apoios e esboço dos diagramas de esforços cortantes e de momentos fletores. Bom, vamos ver o que dá para a gente falar aqui sem antes voltar à nossa régua. Primeiro, coisas que a gente já tinha falado, né? Se eu tenho uma carga aqui atuando nessa viga, ó, notem, desenhei uma viga com um apoio articulado fixo aqui. A representação que a gente fizer, o cálculo é da mesma forma, independente, tá, do articulado fixo estar à direita ou estar à esquerda, tá bom? Não há problema nenhum. Então, a gente tem aqui um apoio articulado fixo no ponto A, uma carga concentrada no ponto C, um apoio articulado móvel no ponto B. Essa viga ela tem um comprimento total de 3 metros e essa carga ela está a 1 metro do ponto A e a 2 metros do ponto B. Então, a primeira coisa que a gente falou, se eu tenho uma carga aqui de 6 toneladas que atua de cima para baixo, eu vou ter aqui de baixo para cima duas reações nos apoios. Gente, desculpa, eu estou olhando aqui que eu fico com medo de ser vocês falando comigo aqui que não estou conseguindo, você está travando tudo. Igor. Tomara que melhore, Igor. Olha, então eu tenho aqui uma carga de 6 toneladas de cima para baixo. Então, obviamente, que para que essa viga não caia, eu vou ter que ter uma reação no apoio A e uma reação no apoio B. No apoio A, eu vou ter uma reação que eu vou chamar de VA, vertical em A, e no apoio B, uma reação que eu vou chamar de VB, vertical em B. A primeira coisa que a gente pensa para poder calcular VA e VB é que isso tem que estar em equilíbrio. E para que esteja em equilíbrio, existe uma condição que a gente já conhece. Quem é que lembra? Lá de isostáticos. E até de Resmate 1 também. Qual a primeira condição de equilíbrio que a gente aprendeu? Achar o ponto de equilíbrio? Não. Para que um corpo esteja em equilíbrio, é necessário o quê? Se eu tenho 3 forças atuando nele. Quem lembra? As 3 forças serem iguais? Tá chegando próximo, não é bem isso. A força resultante. Opa, resultante o quê? Força resultante. Tá, o que tem a força resultante? Tá quase lá. Ela tem que ser zero. Tem que ser igual a zero. Se a resultante for igual a zero, isso aqui vai estar em equilíbrio. Então, a resultante ser igual a zero significa dizer o que aqui para mim? Que se eu somar VA mais VB, tem que dar quanto? Quantas forças eu tenho de cima para baixo? Uma força que vale 6 toneladas. Quantas forças eu tenho de baixo para cima? VA e VB. Se a resultante é igual a zero, significa que se eu somar VA e VB, tem que dar quanto? 6 toneladas. Isso, alguém me salve e responde, senão eu acho que eu não estou mais online, tá? Então, ó, a primeira condição de equilíbrio qual é? É que a resultante seja igual a zero. Isso vai implicar em dizer que VA mais VB tem que ser igual a 6 toneladas. Mas olha só isso é suficiente para a gente achar VA e VB? Ô, professor, só um minuto. Tem muita gente que está reclamando que está travando, e realmente está travando bastante, cara. É mesmo, né? É. Vamos lá,